Orientação do ROCAM Reverendo Dorgival Santos Silva. Boa noite a todos. Não se esqueçam, 30 ovos, R$10. Essas galinhas, coitadas, devem estar tudo virada no giraia, né? Que eu não... Bom, vou dar uns avisos antes. Nesse mês de maio é um mês especial para nós, porque sábado que vem, dia 11, nós faremos, além do culto da saúde e prosperidade, também teremos o culto em homenagem às mães, tanto as que estão vivas quanto as que já faleceram. Então faremos uma cerimônia, vamos oferecer algumas coisas para que possam fazer uma cerimônia bem bonita. Na segunda-feira, dia 13 de maio, é dia de culto que nós fazemos todo ano, uma oração de gratidão pela libertação dos escravos. Então nós faremos na segunda-feira, às 19 horas. O Carlão já se prontificou a fazer uma feijoada que ele vai oferecer, né? Então quem quiser trazer alguma oferenda para oferecer, será feita a cerimônia no Soreixa. Também é dia de Nossa Senhora de Fátima, que por acaso é a padroeira da arte de Jorei, né? Então, nesses dias serão dias de muitas orações, por assim dizer, especiais. Também no dia 9 de maio, agora, quinta-feira, se eu não me engano, vai chegar aqui a ministra Emma, da Argentina, vai ficar 15 dias com a gente aqui, em Marrojo. Então, ela na Argentina é uma das maiores mestras de reiki e outras terapias de lá. A arte do Jorei lá, a igreja funciona numa escola de reiki, né? Eu aprendi a respeitar o reiki com a ministra Emma, porque aqui no Brasil tinha muito caloteiro, tinha muita gente inescrupulosa nisso. Então a ministra Emma, nesses dias que ela vai ficar aqui, eu quero até marcar um dia para ela dar uma explicação. Em espanhol a gente tenta traduzir, para que as pessoas entendam. E vocês, e todos os membros da arte de Jorei que foram otorgados lá na Argentina, a grande maioria, 90% são reikianos, né? Reikianos. Então, e lá as pessoas vão para a clínica receber reiki ou outras terapias que ela tem lá na clínica. A maioria deles se interessa pelo Jorei e acaba fazendo aula e recebendo o reiki, né? Então, na Argentina temos lá em Pacheco, com a ministra Emma, temos em Grambur, que é uma outra cidadezinha próxima, com a Mabel. E também nós ganhamos um presente. Quem lê ensinamento de Meixo Sama, tem uma parte do ensinamento que ele diz que o primeiro Hikari que ele mandou para fora do Japão foi porque ele recebeu uma carta de um membro, de uma pessoa da Argentina, que gostaria também de ministrar Jorei. Aí Meixo Sama respondeu essa carta e mandou um Hikari para a Argentina. Essa carta está com a arte de Jorei, a original. Nós ganhamos a carta. É um tesouro inestimável, não é? Então, vocês veem como as coisas vêm parar nas nossas mãos sem nós irmos atrás. Por quê? Porque nós temos que ser movidos pela sinceridade, pelo Makoto. Há muito tempo atrás, um jovem que nós demos assistência ao pai dele, o Takeshi, teve um sonho, e ele dizia que nesse sonho, Meixo Sama dizia que todas as orações, de onde quer que fossem, passariam por esse altar, né? Então, quando vocês orarem na frente desse altar, saibam que Deus se faz presente. E tudo que se pede aqui se alcança. Só não alcança quem não... Deus, como o reverendo Moacir falou, reverendo, reza aí. A gente reza aí, tem milagre, né? Mas é incrível que o poder que emana desse altar é descomunal, né? É descomunal. Então, muitos mistérios ainda vão se manifestar. Nós não sabemos nada do que é essa pequena ponta do iceberg que é a arte do Jorei, mas que tem um mistério muito grande por trás dela, tem. Mês que vem também nós temos nosso culto mensal em junho, e o culto do paraíso terrestre, que é dia 15 de junho, vai cair numa sexta-feira. Então nós vamos preparar a igreja na sexta-feira
para que nós possamos fazer o culto do paraíso terrestre no sábado. É um dos cultos mais importantes do ano para o mundo messiânico, então nós vamos fazer nesse dia. No dia de hoje, quando comungamos nesse culto mensal, vamos meditar sobre nosso servir, nossa fé, nossa missão e nossa afinidade com Meixo Sama. No salmo de hoje ele diz: aquele que orienta pessoas, tratando com o mesmo carinho o alto e o baixo, o pobre e o rico, sem discriminação, cumpre a vontade de Deus. Agir subrepticiamente, com medo que alguém o veja, é o mesmo que roubar. Ah, como eu gostaria que em qualquer situação os homens pudessem ficar despreocupados com um sorriso nos lábios. Palavrinha danada, né? Subrepticiamente. Mas eu vou explicar o que ela significa. Em nosso servir diário, precisamos manter o nosso sentimento focado no exemplo de Meixo Sama, onde, através de práticas virtuosas, possamos merecer a gratidão das pessoas e, através deste retorno, levar luz também à nossa ancestralidade. Sendo leais a Deus e a Meixo Sama, não podemos usar de artimanhas para alcançarmos sucesso, posição ou reconhecimento, como diz o trecho do Salmo. Agir subrepticiamente, com medo que alguém o veja, é o mesmo que roubar. O termo subrepticiamente significa agir de forma ilícita e inescrupulosa. Ou seja, quando as pessoas agem pelas nossas costas, agem... A gente vê isso na política sempre, né, direto. Pessoas que agem... acho que tem que abaixar um pouco o som. Né? Não está dando um tchan? Tem que fazer igual o Tim Maia. Som. Né? Então, a gente vê isso muito. Nossa, melhorou? Melhorou? Não, tá com... Tá um apito. Agora acho que melhorou. Melhorou agora. Agora Melhorou. Então, agir subrepticiamente é agir de forma inescrupulosa. E muitas vezes esse agir é visando o cargo, é visando o poder, é visando tudo que a pessoa às vezes tem, ela não tem, mas ela deseja ter. É o que a gente chama também de inveja, né? Então, as pessoas querem ter um cargo, uma posição, mas muitas vezes não tem nem capacidade, muito menos nível espiritual para exercer essa missão. Então, nós, ao servirmos, temos que ter uma coisa na cabeça. Quem comanda a obra é Meixo Sama. Se eu fosse um pastor, por exemplo, quem comanda a obra seria o Cristo. Se eu fosse um muçulmano, um sheik muçulmano, quem comanda a obra seria Allah. Né? E assim vai. Como messiânico, tendo plena consciência e pleno esclarecimento da nossa missão, sabemos que nada, nem ninguém vai tomar o lugar de ninguém. O lugar só é tomado quando fica vago. Então, na nossa missão, quando estivermos dedicando, não precisa se preocupar, poxa, eu queria aquele lugar, eu queria aquela cadeira, eu queria aquela posição. Faça o seu melhor. Deus sempre nos recompensa. Porque Deus é justo. Eu já falei numa aula, né, num culto, se não me engano, que nós perdemos muito tempo com as pessoas legais. Pessoas legais não salvam nossas vidas. Muitas vezes pessoas legais nos dão mais trabalho. É melhor ter pessoas justas. Justas. Que são aquelas que às vezes vão falar algumas verdades, mas também vão saber ouvir. São aquelas que podem errar e vão reconhecer o erro. Né? Porque pessoa legal, é legal. Mas se você depender dela para salvar a sua vida, você está ferrado. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Nós, como o reverendo Moacir falou, muitas vezes pessoas legais vêm aqui, pedem as coisas, rezam, mas não vem num culto, não faz um donativo, só se preocupa com o seu bem-estar. Ela não quer saber se a igreja precisa de alguma coisa, se precisa dedicar em alguma coisa, nada. Só quer saber dela. Não é uma pessoa má, é uma pessoa legal, mas só. Então, como é que as pessoas querem ter milagres nas suas vidas se elas não têm foco na sua fé? Hoje eu ouvi uma coisa interessante. Pessoas que vão em igreja atrás de milagre, elas não ficam. Porque a igreja também não se mantém. Eu achei muito forte o que ele falou. Como a igreja não se mantém por milagre? Porque as pessoas vão atrás de milagre. Onde tiver milagre, elas vão. Elas não vão lá pelo foco principal da fé.
que seria, no caso, se for evangélico, um Cristo, se for aqui, Meixo Sama, e assim vai. Né? Então as pessoas estão atrás de milagres onde oferece mais. Ali, aquela igreja tem mais milagre, vamos lá. Né? Então as pessoas veem nego levantar de cadeira de roda, levantar, enxergar e tudo mais. Então elas são movidas atraídas pelo milagre. Elas não são atraídas pela fé em algo maior. Eu vou alcançar a graça que eu necessito no tempo de Deus. Não é no tempo que eu quero. Porque se fosse assim, não existiriam mais hospitais nem prisões. Né? Basta ir lá, fazer uma reza, um culto, acabou todo mundo bom, todo mundo saudável, acabou os vícios, acabou o bandido, todo mundo está salvo, tudo lindo, maravilhoso. Mas não é assim que funciona. Então, quando nós atingimos essa compreensão do tempo de Deus, que é a parte mais difícil na fé que eu vejo, é você ter paciência de aguardar o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Né? Esse pastor falou um negócio hoje também. Ele falou assim, não é desobediente, ele falou uma palavra, decepcionados. Que as pessoas se decepcionam muito fácil com Deus. Porque as pessoas eu quero servir a Deus, eu quero servir, mas eu quero servir do meu jeito. E nem sempre o seu jeito é o jeito certo. É o jeito que lhe convém, mas não é o jeito que tem que ser. Quantos já vieram aqui que tentaram mudar a doutrina da arte do jorei? Vários. Não mudou e não vai mudar. Né? Qual que é a doutrina da arte do jorei? Servir e não esquecer, servir e servir. Essa é a nossa doutrina. Né? O restante é consequência, é mérito divino. Não é nada imposto, nada conquistado na base da picareta, da briga. Não funciona assim. É preciso conscientizar-se de que cada um de nós terá a parte que lhe cabe sob o sol, pois todos possuímos algo de bom a oferecer ao mundo. É preciso olhar para fora de nós mesmos, ajudando o outro, pois somos todos passageiros da mesma embarcação. Quando cooperamos, quando ajudamos, estamos ajudando a nós mesmos, tornando-nos melhores e mais felizes. Ninguém consegue estar totalmente realizado enquanto pisa nas pessoas para subir os degraus da sua jornada. Não precisamos roubar o brilho de ninguém para emitirmos luz. Não precisamos diminuir ninguém para nos tornarmos maiores. Não precisamos destruir ninguém para construirmos o nosso caminho. Nós vencemos no coletivo, enquanto dividimos o nosso melhor, compartilhamos conhecimento e ajudamos o próximo. Vencer de forma solitária e mesquinha dificilmente trará o contentamento que a vitória conjunta carrega. Competir saudavelmente, quando a situação o exigir, tudo bem. Deixar de cooperar para brilhar sozinho, nada bem. O caminho é a convivência harmoniosa, porque quando várias pessoas sorriem, a sensação é maravilhosa. E os resultados práticos também. Cooperar mais do que competir. É isso. Como diz o lema da arte de jorei, um por todos e todos por um. É a mesma coisa que de repente fala assim, não, o meu culto da prosperidade vai ser melhor que o culto antepassado. Vai ter que vir mais gente, tem que ser melhor. O meu culto antepassado tem que ser melhor que o culto mensal. Tem que ser assim, ser assado. E assim vai. Quem pensa assim, não pensa no bem da obra divina. É como se fosse uma corrida de revezamento. É uma passada de bastão. Há muitos anos atrás, quando eu cuidava do Jorei Center, nós tínhamos os plantonistas, e na época era pouquinha gente. E foi crescendo, crescendo, crescendo aos poucos. Tinha plantões nossos que cada turno de plantão tinha 4, 5 pessoas. E eu criei na época um modo de dedicar que era assim, a equipe, vamos supor que isso aqui era uma equipe de plantonista que estava saindo, essa aqui era outra equipe que estava chegando. Eles tinham que fazer oração em conjunto para essa equipe passar o bastão para eles. E assim vai. E a turma da noite, que fazia a última oração, fazia oração para a turma da manhã, que ia começar o plantão. A turma da manhã fazia oração agradecendo a turma da noite que dedicou. Então, era um passando o bastão para o outro. A igreja não era assim, era um movimento insano. Então, esse espírito de cooperação que nós temos que ter. Se eu venho dedicar hoje, eu não vou vir amanhã, faça oração aqui, que amanhã venha muitos dedicantes, que as pessoas recebam luz. Ore para quem vai chegar. Esqueça o seu eu. Pense no nós. Né?
Se eu sou oficiante e dedico aqui, eu tenho que me preocupar com todos os detalhes. Não é porque o Guilherme é o primeiro hoje, amanhã é o Guilherminha, outro o Vitor, o Avalesco, ou a Andressa, não importa quem seja. Todos têm que se preocupar com todos os detalhes, porque é uma equipe. Oferenda, a mesma coisa. A dedicação da limpeza, a mesma coisa. Nós todos temos que ser um corpo único. Acima de nós só tem Meixo Sama que está olhando. Então, se tiver alguma competição para ver, eu faço melhor Ikebana do que fulano. Eu faço melhor o Sambô do que Beltrano. Eu fiz melhor que Cicrano. Quem pensa assim não evolui em nada. Porque, veja, quem sentado daqui, você vê, não sei se daqui dá para ver direitinho, é uma beleza descomunal os sambôs daqui. Né? É muito bonito. Olhando daqui, sentado daqui, fica num ângulo tão bonito, vocês não têm noção de como é bonito, não é? Ninguém, isso eu posso falar de conhecimento prático. Não existe igreja no Brasil, e aprofundo até mais, ouso dizer, nem no Japão fazem oferendas igual essas daqui. Não fazem. Eu já estive no Japão, vejo vídeos, não existe nenhuma igreja messiânica que faça as oferendas como nós fazemos. Porque nós desenvolvemos um modo de fazer oferenda que ninguém consegue fazer. Não é que não consegue fazer, nós ensinamos, né, todo mundo a fazer. Mas quem vê acha que é completamente difícil, porque aqui não vai um palito, não vai um durex, é tudo solto. Né? Quem olha parece que tá todo espetadinho, não é? Tá solto. Não tem nada preso aqui. Então, nós desenvolvemos esse sentimento, não é técnica. Não é técnica, porque se fosse técnica, até ensinar para as pessoas demoraria. É o sentimento com que é feito. Então, eu posso falar claramente. Em outros locais se faz oferenda só de laranja, só de isso, só de aquilo, é tudo igual. É tudo tá. Nós fazemos assim, com essa mescla, e ninguém consegue fazer igual. Porque nós criamos isso. Mas não é para ser melhores que ninguém. É para mostrarmos e oferecermos a Deus essa prosperidade, essa fartura. Porque no fundo, veja, nós fazemos o sambô e oferecemos, não é? Na realidade é o contrário. Ele está nos oferecendo agora. Ele nos deu pela natureza. Preparamos, arrumamos, oferecemos a Deus. Ele está olhando e fala assim, tome, é de vocês. Esse é o princípio. Por isso que esse espírito de cooperação, de um por todo, todos por um, tem que ser de cima a baixo, de lado, de ponta a ponta. É a cruz de Isonomê. Né? É o símbolo da igreja. É o Isonomê. O centro é esse amor pleno que tem que existir. Para que todos nós possamos crescer juntos, num nível muito maior de fé, sem egoísmo. Eu não tenho pretensão, eu sou reverendo da igreja, certo? Estou sentado ali. Você acha que eu vou sair daqui e vou sentar ali? Não dá, né? Não tenho pretensão nenhuma. Eu só quero fazer o melhor. Só, mais nada. E é isso que a gente procura passar para todos os servidores, seja quem for, indistintamente. Na semana passada eu ganhei um grande presente. Um livro biográfico da vida de Issai Nakajima, que junto com Shibui Sosai foram os maiores discípulos de Meixo Sama. E nesse material podemos ver o nível da fé que o reverendo Nakajima professava. O outro material foi o relato de Meixo Sama durante seus momentos na prisão. 2 tesouros que estão à disposição aqui para quem quiser ler. Né? O da prisão de Meixo Sama são 19 páginas. Né? Olha, reverendo, você leu. É danado. Viu? Quem leu, viu o Meixo Sama num estado de profundo sofrimento, não foi? Imagina o que é você ser acusado de uma coisa que você não fez. É você ser torturado psicologicamente, fisicamente, para ter que assumir uma culpa de algo que você não fez. E sabendo que os seus discípulos não tinham feito de sacanagem, de má fé. Né? É uma coisa muito doida. Em alguns trechos de ensinamento, até tem um que é lido diariamente aqui, Instrumentos de Purificação, Meixo Sama fala que na época os membros se revoltaram com a prisão e com o promotor. Ali, nesse material, mostra o que o promotor falou para Meixo Sama. Né? É violento o que é falado. Da mesma forma que não se fala que Meixo Sama saiu da prisão e em seguida foi para a penitenciária. Um sofrimento insano. E ele diz que nesses dias que ficou preso, foi quando ele atingiu o grau mais alto da fé
e de elevação espiritual com relação a Deus Supremo. Foi onde ele teve as maiores revelações. As maiores revelações. E o reverendo Nakajima, eu li um punhado de umas... Estou lendo aos poucos aqui. Olha, é uma coisa assim, muito doida. A fé que esse homem tinha em Meixo Sama. Tem um trecho que ele fala assim... Só vou relatar que como ele conheceu o Meixo Sama. Ele era cético. Não acreditava em nada. Né? E a filha dele, caçula, estava muito doente, desenganada pelos médicos. E não sabia mais o que fazer. Aí apareceu uma senhora dizendo para ele assim, leve sua filha no senhor, acho que é Masaki, alguma coisa assim, que ele tem um tratamento lá que melhora. Eu falei assim, eu vou tratamento nenhum, não acredito nessas coisas, muita coisa e tal. E ele vendo o sofrimento da filha, definhando cada vez mais, ela ficou desacordada, ele pegou a criança no colo e levou para esse senhor. Na época o jorei era diferente. Usava-se um leque, que era o miteshiro, que fazia uma abanada e uma reza, uma abanada e uma reza, e ele olhando aquilo lá, falou, tipo assim, tá de sacanagem? Né? Só que depois de algumas orações e de um gesto que ele fez com o leque, a criança voltou à cor e acordou e pediu água. E o cara ficou doido. Como pode? E levou a filha acordada e sem nenhum tipo de problema. Ele voltou no dia seguinte e perguntou, eu quero conhecer o seu mestre. Quem é seu mestre? Quem te ensinou isso? Ele falou assim, meu mestre é o senhor Okada. Ele falou assim, eu quero conhecê-lo. E ele viajou para conhecer Meixo Sama na época. E só pedi uma coisa para ele. Eu quero ser o seu discípulo, o senhor me aceita? Aí o Abistão olhou para ele, não entendi. Eu quero ser o seu discípulo, o senhor me aceita? E aí começou a história dele. Aí tem que ler o livro. Né? Então o reverendo Nakajima diz num livro assim, num trecho. Há muitas palavras para explicar Deus. Deus é luz, Deus é amor. Existe até explicação que diz que Deus não tem início nem fim, sendo a origem do mundo físico e espiritual. Todavia, são poucos os que realmente acreditam em Deus. Há muitas pessoas que não o compreendem, mas fingem compreendê-lo. Então, de que forma podemos dizer quem são as pessoas que acreditam realmente em Deus? Essas pessoas são aquelas que sabem que Deus não pode ser explicado ou classificado através de nenhum grande conhecimento humano. Deus nunca será compreendido se não for através da experiência pessoal. E não importa o quanto se quebre a cabeça, ele nunca será compreendido através de teorias. Somente através da vivência do milagre, não da teoria, é que Deus se fará compreender. Disse ele ainda, essencialmente, dentre os desejos humanos, há aquele que busca sentir o maior dos encantamentos, isto é, que busca conhecer os mistérios de Deus. Por exemplo, quando a fé aumenta, surge o desejo de conhecer os mistérios. E quando se conhece um mistério, deseja-se conhecer mais outro e mais outro. Quanto mais se descobre, mais se quer saber. É nisso que reside a maravilha e o estranhamento da fé. Os milagres são a concretização dos mistérios divinos, e por isso, quanto mais se busca conhecê-los, mais se vivencia os milagres. Alguns diriam que o fortalecimento da fé acontece porque as pessoas querem receber muitos milagres também. Portanto, os que desejam ardentemente conhecer os mistérios divinos, recebam milagres, e assim fortaleçam cada vez mais a sua fé. Espírito de busca, em japonês é Kyodoshin. Ter espírito de busca faz com que a gente cresça cada vez mais. Vocês acham que eu, na condição que eu estou hoje, eu estou como reverendo? Quero ser um reverendo, mas eu ainda estou, né? Mas eu desejo ser um reverendo com R maiúsculo, que honre o nome de Meixo Sama. Para isso, eu tenho que ter um espírito de busca gigantesco. Eu tenho que ler, devorar, aprender, não só a doutrina, porque eu tenho que conhecer o que eu estou falando. Mas eu preciso conhecer um pouco mais de algumas coisas e entender, eu preciso entender o que eu estou falando. Eu não posso simplesmente alguém chegar aqui e falar assim, olha, aqui tal coisa não pode, que é feio, é pecado. E eu julgar a pessoa sem conhecer a sua essência, a sua doutrina, ou o seu modo de pensar. Eu tenho que ter argumentos num nível tal que eu consiga fazer a pessoa falar assim, ela vai entrar, receber jorei e falar, o que eu vim fazer aqui que eu nem sei. Mas através do meu modo de expressar, do meu modo de convencer, eu posso fazer com que a pessoa seja mais um aliado, não mais um inimigo.
ou uma pessoa que tenha ojeriza à igreja. Então eu tenho que buscar, através do espírito de busca, entender e ler cada vez mais. Se nós, como membros, não lermos o ensinamento do Meixo Sama, você vai falar o que aí fora? Quem de nós já conseguiu encaminhar alguém? Quantas pessoas conseguimos encaminhar na nossa vida missionária? Tem um trecho dos pioneiros que o reverendo fala assim, chegou um membro de quase 40 anos, falava assim, reverendo, a igreja não está crescendo. Isso nos anos 70, 80. A igreja não cresce, não sei o que lá, isso você está sempre precisando de alguma coisa, isso, aquilo, outro. Aí o reverendo Watanabe, né, falou assim, você tem quanto tempo de membro? Eu tenho 30 e poucos anos. Nesses 30 e poucos anos, quantas pessoas você encaminhou? Nenhuma, reverendo. Não consigo falar da igreja lá fora. Mas você teve milagre? Teve vários. E não consegue falar de milagre lá fora? Não consigo. O senhor faz donativo de gratidão? Não, eu faço só a minha mensalidade. Que na época se fazia uma mensalidade. Né? Só porque está difícil a vida, não dá para fazer donativo. Tá. O senhor dedica quantos dias da semana na igreja? Eu venho mais nos cultos, né? Eu venho dedicar uma vez ou outra. Assim, veja, se todos os membros pensarem como o senhor, a igreja nunca vai crescer. Como é que o senhor pode cobrar algo que o senhor não faz? O senhor precisa mudar, ser messiânico. O senhor tem apenas um oricário. O senhor precisa entender o valor da fé. Se foi bom para a sua vida, por que o senhor não encaminha pessoas? Né? Se você teve milagres, como você disse que teve, por que o senhor tem vergonha de falar da fé que o senhor professa? Qual o problema que tem? Foi quando ele caiu em si a ficha e essa pessoa mudou completamente como servidor. E se transformou depois num ministro. Mas ele teve que mudar primeiro. Então, às vezes, as pessoas cobram coisas que elas não fazem. A igreja, essa cor está feia. Podia ser pintada de outra cor. Mas não vem o dia que tem que pintar a igreja. Né? Ou dar uma sujeira, pinta aqui, compra ali, faz aqui, esse assado. Então, às vezes, nós, para evoluirmos na fé, nós temos que evoluir internamente. Buscando conhecimento, buscando aprimorar cada vez mais. Né? Hoje em dia, na atual conjuntura, tecnologia, um profissional, por exemplo, Guilherme TI, quem mais é TI? Só o Guilherme TI, né? Mas vocês que trabalham em outras áreas, tudo mais, se você não evoluir profissionalmente, o que acontece com você? É atropelado, não é? Atropelado. Porque diariamente as coisas estão mudando. Então, isso também é espírito de busca. Outro dia eu falei para o Guilherme, como é que está seu inglês? Faz inglês. Vai precisar logo, logo. Por quê? Não sei, só sei que ele vai precisar. Algumas coisas nós recebemos, quase que vamos dizer intuitivamente, de tanto que você fica vivenciando ensinamento, experiência, pioneiros, graça, relato, está sofrendo, orienta, teve milagre. Então isso vai entrando no nosso DNA da fé. Quanto você consegue atingir esse patamar, pode confiar. Ninguém aqui vai orientar ninguém para se ferrar na vida, não. Todo mundo que eu orientei teve milagre, teve graça. Porque eu sei que o que sai da minha boca tem que se ligar ao céu. Se eu perder meu tempo para da minha boca sair crítica, maldesejos, malfazejos ou outras coisas mais, eu só vou levar a pessoa que eu estou orientando para a treva. Para a treva. Se eu uso um dedicante aqui, por exemplo, para ficar falando mal de Beltrano, Cicrano, dar recadinho de coisa e tal, eu estou levando esse dedicante para o inferno. Olha a minha responsabilidade como ministro, como reverendo. Já pensou? Dona Diva, a senhora fala mal da ministra Sandra para Elisanate. Elisanate, fala mal da dona Cidinha para ministro fulano, e assim vai. Aí ela faz, e vai fazendo. Eu fico bem. Cria-se o inferno pelas costas, não é não? E eu bem. Bem em quê? Eu estou no inferno, E mandei mais duas para o inferno junto comigo. A salvação é uma coisa muito séria e muito profunda. É a mesma coisa que alguém for na sua casa, ou mandar mensagem, ou ligar para falar mal de Beltrano, quem quer que seja. Vocês pensam que vai mandar vocês para onde? Vou na casa e falo, fulano, você não sabe o que aconteceu. Beltrano falou, Beltrano fez, Beltrano falou assim. E a sua casa ficando pesada. Não é assim que funciona? Ela vai embora, feliz da vida, descarregou tudo lá e você fica com dor de cabeça, a casa começa a quebrar alguma coisa, acontece isso, acontece aquilo outro. Não é assim? Não estou mentindo não, né? Nem exagerando. É assim. Isso na matéria. Imagina na sua alma. Imaginem na sua alma como fica. Quando você permite que alguém roube o teu brilho, a tua fé, por inveja, ganância, egoísmo, entre outras coisas mais. Não permitam jamais que ninguém faça isso. E não tenha medo de abrir a porta e assim, vaza. Não é?
Ué. Não tem mais. Escuta, eu tô vendo na minha casa para tomar um café, para tomar um trem, para falar mal das pessoas. Falar mal. Então vaza. Não é amigo, é pessoa legal. Essas são as pessoas legais. Que leva a gente para o inferno e a gente nem percebe. Lealdade. Era essa a essência do amor que o reverendo ofertava a Meixo Sama. Em outras palavras, essas 4 sílabas formavam a definição perfeita desse sentimento pelo mestre. Era a lealdade de verdade, lealdade no mais puro sentido. Essa lealdade se tornou a fé dentro do reverendo Nakajima. Era a confiança na própria existência. Essa lealdade a Meixo Sama nos mostra como é a fé verdadeira. Eu recomendo, esse livro está ali à disposição para quem quiser ler. Quem quiser eu mando por e-mail também. Ele é muito profundo, que tem situações lá que muitos aqui já viveram. Esse homem renunciou à vida dele pela fé. Na época da guerra, ele quis vender a casa dele para oferecer para Meixo Sama como donativo. Ele com esposa e com uma porrada de filho que ele tinha. Né? É uma história muito ferrada. Muito ferrada. Tanto é que quando o Meixo Sama morreu, Meixo Sama ficou um dia sem dedicar, sem fazer caligrafia, sem nada, em homenagem a Nakajima. E foi Nakajima que otorgou Shibui. E é tão doido que tem uma história que conta que apareceu uma senhora, Nakajima estava saindo para dedicar, num local que pediram para ele visitar uma pessoa doente. No caminho ele viu uma senhora caída na rua. E ele parou e resolveu voltar. E a mulher falou assim, eu vou lhe ajudar. E o discípulo dele dizia assim, quando o reverendo Nakajima dizia que ia ajudar alguém, ele pegava a pessoa, colocava nas costas e levava para a casa dele. Né? Então ele pegou essa senhora, colocou nas costas dele e levou para sua casa. Lá ele cuidou dela, ela tinha tuberculose. Quando a senhora ficou boa, ela disse para ele assim, eu gostaria muito de poder agradecer, mas eu não tenho recurso, eu não tenho nada. Ele falou, não precisa se preocupar. A senhora já está com saúde, isso é o mais importante. E essa mulher foi embora. Passado alguns dias, apareceu um senhor na porta do Nakajima. Pois não, meu nome é Sosaburo Shibui. Eu estou buscando algo diferente na minha vida. Ele era empresário. Eu estou buscando algo diferente. E uma senhora me indicou aqui. Essa senhora encaminhou Shibui Sosai, um dos maiores discípulos de Meixo Sama, que era chamado o Daikoku Sama de Meixo Sama. Ela só encaminhou uma pessoa na vida dela, que foi a mais ferrada. Né? Viu como são as coisas? Quando o nosso espírito de servir, ele não vê a pessoa, ele vê a alma da pessoa, dele poder ser útil de alguma forma. É assim que funciona. Nós podemos ver vários mendigos na rua, mas a gente não sabe a história deles. Não é? E podemos ver várias pessoas entrar aqui, tudo engravatadinho, e a gente não sabe a história deles. Não é? Recentemente, eu li uma reflexão que fala sobre a fé verdadeira. Muitas pessoas têm se desiludido com a vida porque têm enfrentado dificuldades que parecem estar acima das suas forças. E é realmente difícil manter a fé de pé enquanto o coração padece. Para todos esses, o Papa Francisco traz um recado que pode mudar a forma de ver os fatos. Ter fé não significa estar livre de momentos difíceis, mas ter a força para os enfrentar, sabendo que não estamos sozinhos. Não é assim? As pessoas pensam, o que leva a gente para o céu, para o paraíso? É milagre? Não. O que nos leva para o céu é ultrapassar todos os sofrimentos que nós conseguimos passar. Precisamos entender que ela é, antes de tudo, uma luz que nos guia e nos faz persistir quando todo mais parece ter dado errado. É um refúgio que não representa fuga, mas sim um encontro de um abrigo que ofereça um pouco de segurança para nosso coração em apuros. Mais uma vez eu digo, quando tiver em sofrimento, venha para a igreja, chore aqui, desabe aqui, grite aqui, brigue aqui, como eles chamam, desabafe aqui. Estaremos aqui para lhe dar a mão, mas você vai se levantar sozinho. E quando você sair por essa porta, você vai sair com as respostas que você procura e com o coração aliviado. Isso a gente aprende no dia a dia. Aqui é um grande refúgio, realmente. Sob esse ponto de vista, é possível que a fé possa ser restaurada, reaprendida, recapitulada.
e traga mais esperança, ao invés de desconsolo. A fé é o que nos agiganta, nos encoraja, nos levanta. É a fé quem nos impulsiona para que nos tornemos do tamanho dos nossos sonhos. É ela também quem nos faz permanecer firmes diante das tempestades que caem sobre nós. Qual que é o sonho dos senhores? Né? Fé pequena, sonho pequeno. Sonho grande, a fé tem que ser grande também. Muita gente tem se envergonhado de dizer que tem fé porque os problemas parecem estar falando mais alto, porque não consegue evitar ou se livrar de situações difíceis. E isso acontece justamente no pior momento, porque a falta de fé pode conduzir à desesperança. E nada se faz sem esperança, não é mesmo? Trata-se de ter fé no que é divino, sim, se assim for sua escolha. Se a fé no superior te move, cultive-a. Saboreie essa conexão, porque ela tem potencial para te fazer sentir uma pessoa melhor, mais capaz e até mesmo agraciada. Muitas pessoas fazem da fé sua maior fonte de força e se sentem mais felizes com isso. Isso é uma frase muito profunda. A fé tem que ser a nossa fonte de força. E ela tem que ser de tal forma que tenhamos um escudo protetor. A nossa fé tem que ser assim. Às vezes, quanto mais você se eleva espiritualmente, você pode receber vários ataques espirituais. Isso acontece. Como eu falei, inveja, ciúme, várias situações podem acontecer. Dependendo do nível da bomba que vem, você pode dar uma... Opa, essa foi nervosa, né? Mas você bambeia, mas você fica de pé. Você aguenta. Em muitas situações, você toma e você cai. E para levantar é muito difícil, né? Para levantar é difícil. Então, a nossa fé tem que ser um escudo protetor disso também. Uma vez eu tive uma ministrando, chorei numa pessoa aqui, eu não lembro quem foi. Eu estava ministrando, eu estava recebendo, chorei. Né? Às vezes eu gosto de receber, chorei com os membros. Então, às vezes, do nada eu falo, alguma aí, recebe, chorei. Né? E nesse dia, eu nunca esqueço, que eu senti como se fosse como se fossem guardiões chegando, dois aqui, né? Como assim? Um de frente para o outro, sabe? Assim, um de frente para cá, um de frente para cá, se protegendo todo no meu lado. E ao mesmo tempo, a luz do jorei parece que transcende você, que você sai do seu corpo. Sabe, senhor? Isso também é proteção. Quando você recebe jorei, começa a bocejar e abrir a boca, também está saindo coisa negativa. Só que graças a Deus, quanto mais elevado for o seu nível, essa coisa negativa, por assim dizer, essa purificação, vem num bocejo. Agora, você imagina se você não está bem espiritualmente, como é que pode vir esse trem aí? Não é? Por isso, orem, dediquem, dentro do seu tempo. Não importa se é 5 minutos durante o dia. Ministre um alto jorei, faça uma oração, está no jardim, está numa praça, para um pouco, mentaliza esse altar, faça uma oração, pense em algo maior. Nesse momento você está em conexão com Deus. E através disso você também recebe proteção. Está aflito no trabalho, algo não está dando errado, algo está dando errado, coisas negativas acontecendo, dá uma volta, respira fundo, faça uma oração. Vai entrar em sintonia com o altar, vai entrar em sintonia com o divino, vai ter proteção. Tudo é proteção. Agora fica lamuriando, fica xingando, fica atacando, fica falando. Vai ter uma galera, fala assim, opa, eu sou o próximo. Opa, mais um, vamos lá. Opa, vai ter uma galera para chegar junto. E a culpa não é de ninguém que manda, é você que recebe. Não é assim? Assumamos as nossas neuras. A culpa não é quem mandou para mim, a culpa é eu que estou recebendo. Não é? Eu tenho que ser invisível para o mal. Eu tenho que ser visível para Deus. Agora, se o mal vem, ele tem que trabalhar para mim. Eu vou utilizar a força negativa para trabalhar para eu crescer. Não para eu me afundar. Essa crença no divino está intimamente ligada à necessidade de se ter fé na vida em si. O ato de acreditar que tudo passa, até mesmo os momentos mais difíceis, e que ao final tudo dará certo. Crer que a tempestade dará lugar à bonança, mesmo que hoje isso ainda pareça distante de acontecer. É importante manter a fé nas pessoas, acreditar que nem todas são más
ou nos querem o mal, e que a felicidade voltará a sorrir para nós mais ou menos dias. É imprescindível manter a fé acesa, apesar dos obstáculos, independente do quão difíceis eles sejam de vencer. Como diz o Salmo de hoje, como eu gostaria que em qualquer situação os homens pudessem ficar despreocupados com um sorriso nos lábios. Reparem, quantas pessoas estão morrendo do nada? Doenças aparecendo, acidentes. Aquela modelo que morreu, 4 horas da tarde, postou um vídeo na Ilha Bela, no sol, um lugar maravilhoso. Saiu uma tempestade, morreu, cara. E o marido ficou 5 horas dentro d'água, no escuro, nadando. Já imaginou? 3 meses de casado. Essa semana aqui, estava conversando com um membro daqui, o Ronaldo, ele contou uma graça que ele teve. O Ronaldo ele toda semana dedica, faz seu donativo, traz os produtos de limpeza pra gente aí também. E ele veio bater papo. Ele estava contando que ele fez uma viagem e ele teve um livramento, uma grande proteção. Ele viaja muito e na estrada, ele não tem o hábito de usar celular na estrada. Quando alguém toca, ele diminui, para e atende e vê alguma coisa. Nesse dia, ele estava indo para Campinas, para casa dele. Tocou o celular, ele dirigindo, ele nunca falou, eu peguei, olhei, vi que deu uma diminuída, viu que era, só vi e guardei. Nisso, ele viu uma carreta vindo, tombando na direção dele. Ela tombou na frente dele, uma carreta de laranja. Ele falou assim, cara, se eu não tivesse diminuído naquele momento, a carreta ia me pegar em cheio. Você vê como são as coisas? O que é proteção? Ele nunca pega o celular para atender. Ele só pegou, diminuiu a velocidade para ver o que era. Era rápido, viu, guardou. Quando ele foi ver a carreta, se ele estivesse acelerando normal, a carreta pegava ele. Isso é proteção. Isso é graça. Isso é livramento. E nós, diariamente, a gente está passando por situações que a gente não percebe. Mas todo dia a gente tem um livramento. Prestem atenção. Basta observar. Pode ser uma coisa pequena que seja. Ou alguém aprontou alguma coisa com você, quer que você assuma a culpa. Ou é um acidente, ou é uma queda, ou é alguma coisa. Aí você teve um livramento. Não deu vontade de fazer tal coisa, de ir em tal lugar. É um livramento. Não vai saber o que aconteceu. Usando uma música de Gonzaguinha, que diz assim, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É assim. Nada pode nos impedir de crescer, de evoluir. Ué. Nada, nem ninguém. Nós temos que ser tão fortes na fé que pode vir um caminhão de coisa e a gente vai continuar andando e vamos embora. Quer vir, vem, meu amigo. Eu não vou parar por sua causa, não. Essa é a fortaleza que nós temos que ter nos nossos objetivos. Muito obrigado a todos. Mantenham a vossa fé acesa e acreditem que dias melhores virão. Obstáculos existem para serem superados. Lembre-se sempre disso. E a vitória se pronuncia, porque o mal aparente determina a vinda de um grande bem. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.